E aí, gente, tudo bem com vocês? Tabelão de colocação pronominal. Vamos lá, colocação pronominal eu tenho 3 nomes aqui. Próclise, como já está especificado aí no material de vocês. Próclise P de primeiro, né? Para você associar, ou seja, o pronome vem antes ao verbo. Ênclise, o E de encerra, ou seja, vem depois do verbo. E M de meio, né? O pronome vem no meio. Nós temos um caso de mesóclise. São essas 3 colocações que não são tão comuns aqui no Brasil. Aliás, não são comuns no Brasil. O Brasil só usa próclise, né? Para tudo. Mas existem regras que são utilizadas lá em Portugal e cobradas em concursos públicos que você precisa prestar bastante atenção. Quais são os pronomes que se relacionam com esses verbos? Eu tenho mi, ti, si, o, a, li, nos, vos. Esses são os principais. Tá cheio o pincel e tá falhando aqui. São esses os principais pronomes. Mi, ti, si, o, a, li, nos, vos. Eles podem se localizar na posição da frase antes, próclise, depois ênclise ou no meio, mesóclise. A primeira regra, que é a regra mor de colocação pronominal, é que palavras invariáveis atraem um pronome. Palavras invariáveis atraem um pronome. Tá aqui a minha regra. O que é uma palavra invariável? Que não sofre variação de gênero nem de número. Elas chamam a palavra, tá bom? Note que esse poder de atração, de atrair, só acontece antes, nunca depois. É como um casamento. A atração vem antes, depois... Vamos aqui. Não me disse a verdade. O me está antes do verbo porque não é uma palavra invariável. Atraiu o pronome para antes do verbo. Eu tenho uma próclise aqui. Próclise. A atração é para próclise, antes. Ninguém te entende. A palavra ninguém é invariável, ela atraiu o pronome para antes do verbo. Ninguém, palavra invariável, não existe ninguéms. Ainda se acredita no amor, aindas não sofre variação, então ela veio antes do verbo. Quando o pronome se localiza antes do verbo, nós chamamos isso de próclise, P de primeiro, o pronome antes do verbo. Já o vi na rua, já puxou o O para antes do verbo, tá bom? Caso se manifeste, caso palavra invariável, atraiu o pronome, próclise. Ela não se vacinou ontem, o se antes do verbo não atraiu. Deixa eu trocar esse pincel aqui. O não atraiu. A menina a qual... Peraí. Não se vacinou ontem, veja. Eu tenho 2 palavras invariáveis aqui, não e ontem. E aí, professor? A atração é sempre antes, né? A menina a qual me refiro. Mas professor, a palavra qual varia. A qual, as quais, os quais. Nós temos 2 exceções aí. Vou colocar aqui para vocês, ó. A qual... e o qual e a palavra cujo. Elas são atrativas. Mesmo sendo invariáveis, elas são atrativas. A qual e cujo, porque tem cujo e cuja. Não tem cujo ou, mas só tem cuja e cujo. Mesmo assim, elas atraem. A menina a qual me refiro, então, nós temos aqui 2 exceções aí, a qual e cujo. Puxou. O local onde se encontraram, o se foi puxado pela invariável ontem. Então, você já decorou aí. Palavras invariáveis atraem um pronome. Coloquei aqui no número 2, que fala das conjunções. Nós temos exceções aqui, tá? As conjunções coordenadas, ora e nem, são atrativas. E todas as conjunções subordinadas atraem um pronome. Professor, quer dizer que as outras conjunções coordenadas atraem? Atraem não. O e, o mas, o porém, elas não são atrativas mesmo sendo preposições. Deixa eu ver se eu fiz aqui a ressalva. Fiz a ressalva aí. No 4 eu falo dos pronomes o qual e cujo, né? Eu coloquei a observação ali, mas já vale. As outras coordenadas não atraem, já fiz isso.
E é isso. Então, não atrai. Nem se dê ao desfrute. O se está antes do de por conta da conjunção coordenada nem. Ela é atrativa. Ora se exaltava, conjunção atrativa. Ora me humilhava, conjunção atrativa gerando a próclise. Por exemplo, se fosse uma conjunção coordenada, por exemplo, aditiva. Ela saiu e me levou. Isso aqui não é atrativa. Tanto faz o me antes do verbo próclise ou ênclise. Não teria problema. Número 3, preposição em mais gerúndio. Em se tratando de português, a única preposição que atrai o pronome é o em quando somado a um verbo no gerúndio. Em se tratando, aqui é uma expressão fixa. Em se tratando qualquer outro verbo no gerúndio, o se vem para antes do verbo, ou seja, é próclise obrigatória. Recusou fazendo-se de rogada. Note que eu tenho apenas aqui o gerúndio. O se pode ser depois ou antes. Recusou-se fazendo ou fazendo-se de rogada. Tanto faz, nesse caso aqui, o uso da próclise ou da ênclise. Ok? E a gente já segue para o próximo. Coloquei aí, só gerúndio não atrai. Eu fiz a observação aqui. Só o gerúndio não atraiu. Outras preposições não atraem. O de, o com, nenhuma preposição atrai. Exceto o em, mas quando somado ao gerúndio. Eu tenho aí os pronomes o qual e cujo e os indefinidos substantivos para que a gente possa fazer. Cujo, a qual e pronome indefinido substantivo. Só te relembrando que um pronome substantivo é aquele que não tem o seu referente. Eu digo o seguinte, ó. Muitos alunos saíram. Muitos está ao lado de alunos. Ele é um pronome adjetivo. Muitos saíram. Eu já não tenho mais a palavra alunos. O muito está sem um núcleo e ele se torna um pronome substantivo. É nesse caso. Cujo, a qual e pronome indefinido substantivo, mesmo variáveis, você pode até colocar aqui, ó. Mesmo variáveis, mesmo variáveis atraem um pronome. A gente estabeleceu na regra de número 1 que toda palavra que for invariável atrai pronome. Ou seja, as variáveis não atraem. Então eu tenho uma exceção que você vai escrever. Mesmo variáveis atraem o pronome. São essas 3 exceções. Não vai aplicar tudo não. O juiz, o qual me prendeu, o qual, a qual, os quais, como eu mostrei naquele exemplo anterior, é fator de atração, mesmo sendo variável. A blusa cuja cor me agrada, cuja, mesmo com essa palavra no meio, atraiu o pronome me para antes do verbo agradar. É próclise obrigatória. Muitos me insultaram. O me está antes do verbo insultar porque a palavra muito, que é um pronome indefinido substantivo, atraiu. Professor, se essa frase fosse assim, ó, muitas alunas me insultaram, não seria atrativo. O muito, os vários, alguns, eles só seriam atrativos, viu? Se ele for substantivo. Se ele tiver um adjetivo, se ele tiver ao lado de um substantivo aqui, nem pense que ele vai ser atrativo, que não vai, não. Nós temos aqui, no número 5, que são as 3 irmãs. Quais são as 3 irmãs? Está anotado aí. Frases exclamativas, interrogativas e as optativas. Optativa ela sugere que seja opção. Na verdade, não tem nada a ver com isso. É desejo, expressa desejo, uma oração optativa. Elas sempre serão próclise, tá? Sempre vão atrair. O governo se responsabilizou? Aqui é obrigatório porque eu tenho uma frase interrogativa. O rapaz se entregou, obrigatória a próclise, porque eu tenho uma frase exclamativa. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe é obrigatório porque expressa desejo.
Abençoe não tem tio não, viu? Olha se você botou um tio aí. Que Deus nos abençoe. Frase que expresse desejo, súplica, também é próclise obrigatória, tá? Próclise obrigatória. Quando eu inicio uma oração, uma frase, eu não posso começar a frase com os pronomes oblíquos. O me, o ti, o si. Essa é a regra que ninguém esquece, que todo mundo aprende de imediato. Não se inicia a frase com o uso de pronomes oblíquos, tá bom? Amo-te em vez de te amo, tão lindamente dito no Brasil, mas errado segundo a gramática. Falei-lhe e não lhe falei, né? Quando é que não comete lhe falei? Vocês já viram alguém dizendo? Lhe falei hoje? Lhe falei hoje, bicho. 2 erros aí. Ortográfico, que não existe o li, e de colocação pronominal, né? Um erro de colocação. Lhe falei. Falei-lhe, pelo amor de Deus. Entregou-se em vez de se entregou. O se veio para depois. Eu tenho uma ênclise obrigatória quando se inicia uma frase. Sim? Ótimo. Quando eu tenho pontuações, o que é que acontece? Todas as outras pontuações exigem uma próclise, exigem o pronome depois do verbo. Todas elas, com exceção da vírgula, que é facultativa. As normas, embora injustas, aplicavam-se. O se veio depois do verbo, ou seja, é uma ênclise nesse caso, por conta da vírgula. Muitos autores dizem que é aconselhável a colocação do pronome depois do verbo. Aconselhável. Eu já vi questão CESP, por exemplo, abonando o se aqui antes. Ou seja, uma próclise na vírgula. Mas tem bancas, por exemplo, principalmente essas bancas pequenas, entendem isso como uma obrigatoriedade. Claro, tem autor que entende que é obrigatório a ênclise, ou seja, o pronome longe da vírgula, tá bom? Então fique atento às alternativas, não vá brigar com a banca, fique atento às alternativas, tá? Levou tudo, deixou-me, aqui é obrigatório. Pontuação diferente de vírgula é obrigatório a ênclise. Com verbos no infinitivo, sempre facultativo, tá? Verificando também se não existe um caso de obrigatoriedade. É facultativo se não tiver nenhum fator de atração antes, tá? Note aqui. A maneira de me ajudar, próclise, porque o verbo está no infinitivo, ou ajudar-me. A orientação e não uma obrigatoriedade é quando que tiver infinitivo, faça ênclise. Quando houver infinitivo, faça ênclise. Essa é a orientação que os manuais passam. Por exemplo, Lindley Sintra e Celso Cunha, o Cunha não, mas o Lindley Sintra é português e na gramática deles, isso aqui está como obrigatoriedade. Evanildo Bechara, Rocha Lima, todos os outros brasileiros, Napoleão Mendes de Almeida, dizem que é facultativo. Então fique atento a isso. Eu vejo muito em prova isso como facultativo, tá? Ela vai se envolver no caso. Se envolver ou envolver-se é facultativo no uso de infinitivo. Quando eu tiver particípio, nem pense, pelo amor de Cristo, botar um pronome na frente desse verbo no particípio. Aí você diz, ó, particípio não participa. Fala comigo, vai, ó. Particípio não participa. Prestou atenção nisso? Com verbos no particípio, eu não posso fazer ênclise. Eu não posso colocar o pronome na frente de um verbo terminado em ADO ou IDO. Veja, havia se dedicado. Olha o particípio gritando aqui. Aí a banca coloca, havia dedicado-se à família. É muito lindo aos nossos ouvidos, mas para a gramática é terrível. Tinha dedicado-se ao trabalho. Isso aqui está certo, gente? Pelo amor de Deus, está certo? Havia dedicado-se? Está errado, porque quando eu tenho um verbo no particípio, proíbe a ênclise. Então, o correto seria havia se dedicado ao trabalho. Eu escrevi dessa maneira para você cortar e você ver que está errado, tá? Chegamos na última regra, que a gente tem a mesóclise, e a única regra para a mesóclise é que ela acontece apenas no futuro. A mesóclise é a colocação do pronome se, mi, ti
após o último verbo da palavra, porque todo futuro não tem R. Faço já isso para você. Ó. A estudante se mostrará segura. Note, eu tenho uma próclise aqui. Próclise. Esse verbo aqui, mostrará, está no futuro. Com verbos no futuro, eu posso fazer uma próclise, desde que não haja uma proibição. Posso fazer uma próclise de boa, como posso fazer uma ênclise, mostrar-se-á segura. Na verdade é assim, ó, mostrará. Como é que eu faço aqui? Localizo o último R do mostrará, que está aqui, tiro a desinência do último R, boto o A aqui e depois boto o se. Não, se não. Mostrará, não é o A não, é o se aqui no meio, é o pronome. Localizo o último R, boto o pronome se aqui e depois o que sobrou. Mostrar-se-á. Localizo o último verbo, aliás, o último R do futuro, corto, boto o pronome, depois eu boto o que sobrou. Veja uma frase que está errada aqui, por duas razões. Primeiro, o me não pode iniciar a frase. Qual é a orientação? Ênclise. Eu não posso fazer uma ênclise e colocar o pronome aqui depois, porque ele está no futuro. Você veja que a única forma de escrever esse pronome aqui, esse verbo, é mesóclise. Então, localizo o último R, contará, está aqui no R. Então, vou escrever aqui, ó, contar, pego o pronome me, boto aqui, contar-me e boto o último que sobrou, contar-me-á. Beleza? É isso, terminamos o tabelamento de colocação pronominal. Vamos para a pontuação agora. Tchau, gente!